Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Nós vamos ler de 1 a 4. Atos 10, de 1 a 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 15 horas mais ou menos, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Hoje eu quero falar sobre memórias diante de Deus. O que são memórias? Memórias é um armazenamento de informações, de fatos, de coisas que nos aconteceram durante a vida, como um todo. Ou então experiências que nós vivenciamos, que de alguma forma nós vamos guardando como se fosse um grande HD, como uma grande caixa de recordações. E isso está relacionado também à aprendizagem. Colocamos o que aprendemos registrados nas nossas memórias. E temos hoje, cada um aqui, se for parar para ouvir, temos muitas memórias na nossa vida. Eu perguntava para os idosos do Recanto Azul na terça-feira, me fale de memórias boas, uma memória boa que você tem da sua infância. E foi triste ouvir que todas as histórias que eles contaram foram histórias tristes. Foram histórias de dor, foram momentos difíceis que eles passaram nas suas infâncias, que a grande maioria foi criado em seringais e a dificuldade era muito grande. Mas nem todo mundo tem memórias tristes. Guardam também algumas memórias boas da infância. O fato é que nós fazemos registros de coisas boas e ruins e armazenamos dentro de nós todas essas coisas. Isso mostra que não foi só o passado que nós tivemos. Isso mostra também que nós estamos todos os dias construindo memórias. Tudo que nós fazemos hoje está sendo registrado em memórias, quer sejam boas ou ruins. Esses fatos estão sendo guardados no coração, tanto nosso quanto de pessoas que se relacionam conosco. Que tipos de memórias eles vão levar do relacionamento que existe entre nós? Seu com os filhos, seu com o cônjuge, seu com os pais, seu com os amigos, seus do ambiente de trabalho. Quais são os registros que estão ficando? São só registros ruins? Momentos tristes como os que eu ouvi? Será que as pessoas que convivem conosco só têm coisa ruim? A tendência que nós vemos é que as coisas ruins, elas ressaltam muito mais do que as coisas boas. As memórias que ficam mais ativas dentro de nós, geralmente são as memórias ruins, e elas vão trazendo mágoas, feridas, doenças e morte até, porque a pessoa não consegue conviver com a sua dor. As nossas atitudes, irmãos, elas não estão sendo registradas somente dentro de nós. Não são memórias exclusivas que nós temos ou fazemos na vida de outras pessoas. O texto diz que o anjo apareceu para Cornélio e ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
Oi? Deus também tem memórias. Ele guarda também as nossas ações em relação a Ele. Ele também registra numa memória tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que intentamos fazer. Deus tem o registro também disso muito claro, acerca de quem realmente nós somos. Cornélio, ele não tinha noção disso. Ele não fazia para mostrar nada para ninguém. Ele não fazia para ninguém aplaudir. Ele não fazia por reconhecimento de ninguém. E ele jamais imaginou que Deus estivesse registrando o que ele estava fazendo. Porque ele não era um cristão. Cornélio, ele era um soldado romano. Ele não tinha conhecimento próximo de Deus, mas ele foi surpreendido quando ele soube que Deus estava observando a sua vida. Talvez você não pare para pensar, mas Deus está observando você. Todos os dias, os olhos do Senhor repousam sobre aquele que os teme e os livra. Então os que não temem, Ele também está contemplando maus e bons. O sol nasce para todos, ele não nasce só para os chamados bonzinhos, chamados santinhos, os chamados crentes, não, o sol nasce para todos, e muita gente vive como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse registrando as intenções e ações, os pensamentos, pois Ele está, querido, saiba que um dia Ele veio nos encontrar, e todos nós vamos estar diante de Deus, e Ele vai puxar nossa ficha. Imagine lá o que Ele vai dizer para mim e para você. Deus, eu nem sabia que tu sabia disso. Mas eu sei, e Deus sabe, irmãos, todas as coisas. Por isso que, quando chegou o dia dele encontrar-se com Cornélio, ele pôde chegar, assim como ele chegou com Cornélio, ele pode chegar a qualquer um de nós. Não precisa esperar o tempo da morte, não precisa esperar um dia ruim. Deus, Ele quer encontrar-se conosco em qualquer tempo, em qualquer momento. É sempre a hora dele se encontrar conosco. E como será essa conversa? Como será esse momento em que nós vamos ter com Cornélio? Nesse capítulo, Deus veio conversar com duas pessoas diferentes, Cornélio e Pedro. E a conversa também foi em formatos diferentes. Ele veio através de um anjo, e o outro veio através de uma visão. Mas Deus veio, Ele não vem da mesma forma para todos. Ele quer ter relacionamento com Ele. Então veja que Ele se manifesta como Ele quer. Outra coisa que nós vemos, que essas duas pessoas representam dois tipos de liderança. Eram dois grandes líderes, mas tinham propósitos diferentes. E embora tivessem propósitos diferentes, eles se encontraram na mesma finalidade. Eles tinham um trabalho, eles tinham uma atividade diferente uma da outra, mas eles acabaram se encontrando no mesmo propósito. Cornélio, ele morava em Cesareia. Ele era a Cesareia era a maior e a mais importante cidade portuária ali da região do Mediterrâneo. Ele serviu aquela capital, serviu como capital, Cesareia serviu como capital da província da Judéia. E também ali ela ficava a 51 quilômetros ao norte de Jope. Era um lugar extremamente estratégico ali. E foi ali a primeira cidade que os cristãos gentios começaram a conhecer Jesus. Foi ali que as coisas começaram a acontecer e as discordâncias também começaram a acontecer. Cornélio, era um oficial romano. Ele cuidava de 100 soldados, ele era comandante de 100 soldados. E quando ele voltou de Roma, como ele veio de Roma para estar ali na Cesareia, ele não imaginava que a sua vida ia ser impactada pela vida dos judeus. E isso é tremendo quando nós vemos que provavelmente ele voltaria para Roma depois de cumprir a sua missão ali em Cesareia. E ele não voltaria mais como o mesmo homem.
Porque naquele momento, irmãos, ele conheceu o Deus dos judeus. O tempo que ele passou ali em Cesareia foi o tempo de Deus para que ele conhecesse o Deus dos judeus. Qual era a missão dele em Israel? O que Cornélio foi fazer ali em Israel? Ali naquela época havia frequentes revoltas, muitos tumultos estavam acontecendo ali naquelas cidades, e os soldados tiveram que se instalar para trazer aquela paz, apaziguar os tumultos e as guerras que estavam tendo entre aqueles povos naquele lugar. Eles precisavam manter o equilíbrio da paz de convivência naquela região. E essa foi a função de Roma, se instalar ali dentro. Só que eles não eram queridos, não era um povo amado. Os romanos, pelo contrário, eles eram muito odiados, porque eles cobravam muitos impostos daquelas pessoas, eles exploravam os judeus e não deixavam que eles vivessem a vida comum deles, porque a corrupção era muito forte também com aqueles impostos altos. E Cornélio, como um oficial, ele tinha uma posição extremamente difícil. Ele tinha que representar Roma naquele lugar, mesmo morando naquela cidade de Cesareia. Mas veja, irmãos, o fato de eu representar um governo não quer dizer que eu estou conivente com ele. Ele representava Roma, mas ele não tinha um coração corrupto como os outros comandantes e como os outros soldados romanos que extorquiam o povo, cobrava altos impostos do povo. Cornélio, ele passou ali aqueles anos em Israel, mas ele foi conquistado pelo Deus de Israel. Diga aleluia. Quando o seu coração, ele não tende para a maldade, o Senhor vem ao encontro para nos resgatar, mesmo que estejamos a um cargo de liderança, de um opositor, vamos colocar assim. Aqui vemos uma grande lição. Qual é a lição? Ao invés de olhar para o oficial como um inimigo, nós precisamos olhar para aquela pessoa e mostrar que ele pode se tornar amigo de Jesus. Ele pode ser levado e conduzido ao Deus que nós cremos. Às vezes, por ser pessoas que consideramos ser de outro lado, nem tentamos trazer a ele a proposta de um encontro real e genuíno com o nosso Deus, para que ele mude, para que ele transforme a sua vida, suas atitudes, sua maneira de ser. E nós, às vezes, nem queremos tentar. Não, ele lá não vai aceitar, não. Já deduz que a pessoa nem vai ouvir. Ele estava ali, irmãos, tentando trazer uma aparente paz, mas ele não imaginava que a paz perfeita precisava estar dentro do coração das pessoas. E ali ele tinha o ensino, mas ele não tinha a verdade. E é importante entender isso, porque o nosso testemunho, ele pode atrair ou afastar pessoas. Se ele não conhecia a verdade, ele queria conhecer essa verdade. A sua generosidade mostra que ele era uma pessoa honesta, era um homem temente a Deus, era um homem que buscava ao Senhor do seu jeito, da sua forma, mas buscava ao Senhor. Não podemos, irmãos, ter as pessoas como opositores sempre. Eles precisam ter a chance de conhecer o que nós conhecemos. Por isso que temos que ter muito cuidado com a nossa missão de levar o conhecimento de Deus sem barrismo, sem fronteiras. Infelizmente, nós nos posicionamos muitas vezes como se estivesse tratando com inimigos, com pessoas que são do outro lado, e não damos chance de aproximação. Diga misericórdia. Pois é, nós somos dignos desta misericórdia, porque é uma atitude mais dos cristãos do que dos outros. Infelizmente, né? Cornélio, ele era um religioso, mas esse religioso, ele colocava a sua fé em ação. Aqui está a diferença. Não adianta eu professar uma fé, se eu não tenho uma vida de fé.
Não adianta eu falar de um Deus, se nem eu mesmo credibilizo esse Deus. Esse homem, mesmo no seu limite, ele professava a sua fé e acreditava. E isso fez com que, dia a dia, Cornélio fosse ganhando respeito do povo judeu. Eles começaram a perceber que aquele homem não era igual a todos os outros. Ele não conduzia as tropas como todos os outros. Ele tratava os judeus com urbanidade, com amor, com respeito, atingindo as suas necessidades com generosidade, com dádivas. Enfim, parece até um contrassenso, mas os judeus que tinham a missão de mostrar quem era o seu Deus, foi conquistado por um religioso de Roma chamado Cornélio. A ordem ficou invertida, porque o nosso papel é mostrar Deus e não querer que o outro venha nos mostrar o que nós estamos fazendo errado. Isso é vergonha para nós. Israel passou por isso. Cornélio, ele tinha aspectos fortes de caráter. Quais eram os aspectos fortes que Cornélio tinha, que diz no texto? Ele buscava a Deus ativamente. Isso quer dizer, ele não era um cristão formal, ele era religioso, mas ele estava presente no altar todo o tempo. Este homem, ele reverenciava a Deus, tinha respeito pela presença, ele tinha aquele temor ao entrar na presença do nosso Deus. Ele era generoso com as pessoas e dava muitas dádivas, além de ser um homem que orava. Irmãos, a pessoa que ora, ela toca nos céus. A pessoa que ora, sendo de igreja ou não, ele é ouvido pelo Senhor, porque ele não está falando com o vento, ele está falando com alguém que é real, e Deus, ele se inclina para ouvir esses clamores. Então veja que, honestamente, nós precisamos parar para pensar, nós temos essas características de Cornélio, nós fazemos o que ele fazia, de uma busca ativa de Deus, de uma perseverança, de ser generoso, de ser de oração. Muitas vezes nós somos pegos em falhas graves, mesmo com o título de cristão, que não fazemos o que ele fazia, que não agimos como ele age. Então, as atitudes dele não atraiu só os judeus, mas ele atraiu Deus e começou registros de memórias. Diga aleluia. Deus tem registros do que nós estamos deixando de memória. Não precisa que as pessoas saibam, não precisa que as pessoas saberem o que você está dando, quanto está dando, o que está dando. Irmão, Deus está anotando, Ele registra no seu livro de memórias quem realmente nós somos. E isso é importante, porque Ele viu em Cornélio que ele estava tentando agradar a Deus, e não Roma, que ele estava tão longe de Roma. Ele não estava preocupado se Roma estava vendo o que ele estava fazendo ou não, até porque nem era atribuição dele fazer isso, ele estava ali com outra finalidade. No entanto, Deus, ele ouviu e viu as intenções daquele moço, e mandou que buscasse a Pedro, que é outro tipo de líder, porque Pedro iria lhe dar conhecimento de Deus. Como militar, eu acho legal isso, ele sabia muito bem o que era obedecer. Quando Deus lhe deu o comando para que fosse lá buscar Pedro, ele imediatamente obedeceu, chamou o povo e mandou os seus homens, e mandou que fosse lá buscar a Pedro, como aquele comandante que foi até Jesus em Mateus capítulo 8, de 8 a 10, e disse: Senhor, manda uma palavra lá que o meu servo, ele vai ser curado, o senhor não precisa nem ir na minha casa. Eles têm a noção certa do princípio de autoridade e poder que o seu superior tem, e isso é fantástico. Cornélio tinha essa noção, ele disse: vai buscar Pedro, porque Deus mandou buscar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele obedeceu, e isso é fantástico. Agora vamos analisar o outro líder. Enquanto Cornélio tinha esse tipo de vida, nós encontramos um outro líder chamado Pedro. Pedro tinha uma habilidade extraordinária de chamar Jesus de Senhor, mas ele também tinha uma habilidade tremenda de discordar desse Senhor. Você vê em várias passagens,
João 13:8, por exemplo, quando o Senhor foi lavar os seus pés, ele disse, não, de maneira nenhuma tu vai lavar meus pés. Ele tinha o hábito de discordar do que o Senhor falava. Em outra ocasião, Mateus 16:22, quando Jesus estava falando da necessidade de ir para Jerusalém, passar por todo aquele processo de morte e ressurreição e tarará, ele disse, não, Senhor, isso de modo nenhum vai acontecer. Ele sempre era o questionador e o do contra. Ele não se submetia mesmo chamando como Senhor. Veja que Jesus, ele é tão tremendo, irmãos, que ele consegue trabalhar com cabeça dura, né? Ele consegue trabalhar com o coração até bom, mas cabeçudo, que está sempre questionando, sempre batendo, sempre querendo fazer as coisas do seu jeito, como Pedro. E aqui, ele dizia sempre, de modo algum. E eu te pergunto, o que você responde a Deus quanto ao seu chamado? Também, de modo algum, Senhor, não vou poder não. De modo algum vou atender o seu pedido. Às vezes nós temos um coração bom, mas nos negamos no chamado que Deus tem para nós. Isso não era coisa só de Pedro, irmãos. Pedro ainda justifica, porque nunca, essa expressão dele era muito forte, ele tinha seus usos, tinha seus costumes, eles estavam muito arraigados a eles, e ele sempre se justificava aos seus costumes, não, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou te deixar, eu nunca, mas esse eu nunca é muito sério, você sempre faz isso, é palavra muito séria, você nunca me escuta, essa palavra é muito séria, e é muito comum ter problemas conjugais por causa dessas palavras, porque pode fazer muitas coisas, um dia que não faz, é o nunca fez, né? E é onde gera os conflitos nas famílias. Pedro então, irmãos, foi buscar, Cornélio então manda buscar Pedro, e Pedro ele vai à casa de Cornélio. Ele poderia ter se tornado um homem extremamente arrogante, olha o comandante está aqui me chamando, comandante de Roma, eu estou bem na fita, né? Eu sou o cara, estou por cima. Não, ele não tem que estar por cima de nada, tem que estar por baixo que ele cresça e que eu diminua, isso é a regra. E às vezes nós mudamos isso, porque a arrogância pode vir ao coração de ver que alguém que tem uma postura, uma posição social maior, veio procurar um mais humilde, mas é assim que Deus faz, Ele escolhe as coisas loucas e vis para confundir as sábias. Não é quem tem posição, quem tem instrução, que muitas vezes não tem a unção, e a unção quebra o jugo. E aqui nós vemos que ele, não entendendo o comando de Deus, mas ele foi até a casa de Cornélio. O que nós vemos aqui, irmãos? Que nós não podemos fazer separação de pessoas, distinção de pessoas, de nenhuma forma. Não devemos buscar a honra própria pelo que estamos fazendo ou aplausos por isso. Deus, Ele não nos chamou para isso. Cada momento é uma oportunidade de glorificar a Deus. Nunca esqueça disso, Deus está nos dando oportunidades todos os dias para que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado. Talvez essa tenha sido a maior barreira para a expansão das boas novas no passado. A diferença judeus e gentios. Havia uma barreira grande entre os dois, porque os judeus não aceitavam que os gentios glorificassem a Deus, que os gentios soubessem sobre Jesus, ou servissem Jesus, porque eles são gentios. Ei, que barreira maldita é essa? Porque os primeiros cristãos eram judeus e eles não aceitavam que essas pessoas viessem buscar ao Senhor. É como se um grande escândalo colocar esses incircuncisos dentro da casa do Senhor. Irmãos, Deus, Ele mandou que Pedro anunciasse. Ele não tinha que criticar, ele não tinha que avaliar, ele não tinha que dar opinião em nada. Fala o que tu tem para falar e tchau. Mas às vezes nós queremos colocar nossa opinião acerca dos fatos, quando nós só temos que cumprir a missão. Prega o evangelho e acabou. Acabou. O que vai acontecer dali para frente é o Espírito Santo.
Não, mas eu acho que esse aqui não devia ser assim. Eu acho que nós não temos que achar nada, irmãos. Deus é Deus que sabe o que está fazendo. Ele sabe tudo e todos. Então, apesar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós não podemos misturar as coisas. Se você está numa missão, a missão é cumprir. Cumprir, qual foi a missão? Prega a palavra. A tua opinião, você fala comigo que a gente resolve. Deus, Ele chama você depois lá no seu particular, vamos resolver. Você não queria ir lá por quê? Porque você o considerou gentil, imundo, como os animais do grande lençol que Deus mostrou na visão para ele, vários animais imundos. Ele disse, mata e come. Ele disse, de maneira nenhuma, eu não vou comer nada imundo. Como é imundo se Deus estava apresentando para ele comer? Deus não nos dará nada imundo, irmãos. O que Deus traz às nossas mãos já passaram pelo processo de purificação. Ele tem bênçãos sem medidas para nos entregar. Isso ninguém tem dúvida disso. Então, Ele deixa muito claro que tudo que Ele tem é para todos. Para quem, irmãos? Para todos. Ele não tem filhos prediletos, ele não tem estrelas nenhuma. Até o predileto, quando quis pisar na bola, disse, basta, Moisés. Mas não era o querido de Deus, era o que conduziu. Deus disse, basta. Pisou na bola, ficou igual todo mundo. Todos nós estamos iguais diante de Deus, irmãos. Não tem ninguém mais nem menos, não. Agora, nós não podemos permitir que essas barreiras existam ainda no nosso meio. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo no nosso país extremamente dividido, mas nós não podemos absorver isso em relação ao reino de Deus. Essas barreiras culturais, geográficas, essas barreiras ideológicas, esses preconceitos, eles não podem nos impedir de falar de Jesus. Seja qual for a raça, seja qual for o sexo, seja qual for a ideologia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos levar e deixa que o resto Deus faz. Deus, Ele tem a forma de mover o coração do pior pecador do mundo e trazer arrependimento e mudança. É o Espírito quem os convence dos seus pecados. Por isso, como Cornélio, muitas pessoas sinceras, de verdade, buscam a Deus. Muitas pessoas com sinceridade querem o Senhor e precisam encontrar esse Deus. E entram nessa busca. Agora, para encontrá-lo sem que ninguém aponte, fica mais difícil. Você não sabe para que lado começa. Você chega num bairro, eu pelo menos chego num bairro de Rio Branco, eu não sei por onde eu vou. Porque eu não conheço o caminho. Eu preciso que alguém me mostre o caminho para sair daquele lugar. A pessoa está no mundo de pecados, ele precisa que alguém lhe mostre o caminho para sair daquele lugar. E nosso papel é dizer, o caminho é este, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o único. É a nossa mensagem, irmãos, que não pode sair da nossa boca. Agora, qual é o problema? É o que Romanos 10, 14 e 15 nos diz. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eles precisam ouvir? Sim, mas quem vai pregar? Diga eu. Nós somos responsáveis de levar as boas novas. Agora, se nos calamos, irmãos, retarda todo o processo de Deus, porque há milhares de vidas clamando pelo Senhor Jesus. É nossa função chegar até lá. Cornélio e Pedro eram diferentes, mas veja isso, Cornélio sendo um homem rico, Cornélio sendo um gentil, um militar romano, ele precisou de um Pedro que era só um pescador, um pregador do Evangelho. A maravilha do Evangelho está aqui, irmãos, ele inclui e transforma todas as pessoas, diga aleluias.
Deus, Ele tem coisas grandes para fazer. Por isso estar na casa de Cornélio, pregar esse evangelho naquele lugar, ele reuniu os parentes, reuniu os amigos naquele lugar, e ali foi escrito um novo capítulo na história daquele homem, um novo registro, um novo memorial. Deus começou a fazer na vida de Cornélio e de toda a sua casa, e não só nele. Ali foi o início em que o evangelho abriu para os gentios. Diga aleluias. Abriu para mim, abriu para você. Até então era algo restrito dos judeus. Deus disse: não, nada restrito. O reino de Deus é para todos nós, irmãos. Todos nós temos direito a ter acesso a esse reino. Por isso que esse líder cristão, esse líder judeu, eles estavam ali agora juntos, convergindo para um só lugar, para o amor de Jesus. Cornélio, o religioso, o tremendo líder, agora convergia para o mesmo Deus de um pescador, um líder pescador, simples, mas que amava o Senhor Jesus. O que Cornélio precisava de Pedro para ouvir as boas novas e ser salvo? Ele precisava de humildade. Queridos, Pedro, ele precisava de Cornélio. Para quê? Para saber que os gentios estavam incluídos, que ele não precisava ser um homem seletivo, que ele não precisava discriminar ninguém. Essa barreira precisa cair por terra no meio dos cristãos, irmãos. A humildade de Cornélio impressiona, porque mesmo no poder que ele tinha de ser um centurião romano, de ter muito dinheiro, de estar numa posição privilegiada, ele sentia a necessidade de ensino e comunhão para aprender sobre Cristo. O que é fundamental para aprendermos de Jesus? Humildade para ser ensinado e ter comunhão com a pessoa que vai nos abençoar. Às vezes queremos o benefício, mas não queremos depois o ônus, né? Não, já sei, já aprendi isso aqui, pode ir, pode deixar que eu já sei caminhar sozinho. Soberbo, orgulho, nós não podemos caminhar assim. A humildade para continuar aprendendo o que nós não sabemos e manter o nível da comunhão, do respeito, do amor, até da reciprocidade, porque foi aceito com amor para ser ensinado, e precisamos ser gratos por todas essas coisas. Cornélio, ele reconheceu que eu preciso me tornar um cristão maduro e me esforçar para aprender mais sobre isso. Não basta você vir na igreja, não basta você vir no culto. Querido, o discipulado é fundamental para que você se torne um cristão maduro, que não fique com mimimi, pedindo biquinho e chupetinha, pedindo mamadeira toda hora, querendo que vá buscar na sua casa. Só vem se me buscar. Você tem pernas lindas e saudáveis, caminhe na direção daquele que te salvou, ande na direção do Todo-Poderoso. Esse mover-se na direção dele, você já está sinalizando memoriais. Eu quero Deus, nada vai me impedir de chegar na presença dele. Não é o não ter carro, não é não ter moto, não é não ter transporte. Deus te deu saúde. Ah, mas é porque tu tem carro. Meu irmão, andei a pé muitos e muitos anos da minha vida com filho no colo e sacola. Muitos e muitos anos. Não queira se medir por quem está terminando a jornada, se você está começando. Porque muita relação já tem no meu histórico aí, que o Senhor já tem memoriais da minha história. Mas às vezes a gente vê que pessoas querem começar sentando na janela, já quer começar cheio de benefícios, já quer começar com casa cheia, com altos salários. Ei, não funciona assim. Ele nunca nos prometeu isso. Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse: eu vou te pagar por isso, eu vou te dar um alto preço por isso, eu vou te dar uma casa, uma mansão, eu vou dar assim no céu. Quer ir para o céu? A tua mansão está pronta, pronto. Mas aqui não. Às vezes nós não queremos isso. Cornélio, irmãos, ele queria dar passos de crescimento com Deus.
Infelizmente, nós estamos vivendo debaixo de uma regência de Mamon tão forte, que a busca desenfreada por dinheiro contaminou os crentes também. E nós precisamos pôr o pé no freio. Ele vai nos dar a provisão diária, nada vai faltar, não vai faltar pão na nossa mesa. Mas não vamos estar buscando o enriquecimento como fonte de vida. O Evangelho não é para isso, não vamos deformar o projeto de Deus. Nós precisamos ver, irmãos, que o tempo que Pedro esteve lá na casa de Cornélio, o tempo em que ele ministrou ali, o tempo de convivência que ele teve ali com aqueles judeus, foi o tempo do testemunho para mostrar para eles quem era Jesus, o que Jesus queria com eles, qual era a proposta para a vida e transformação aquelas pessoas. Cornélio, ele foi despertado para quê? A viver uma vida diferente. Já era generoso, já buscava Deus, já orava, já fazia isso tudo, precisava mais do quê? Do Espírito Santo de Deus. Não tem como você viver com uma aparência de religioso se você não tem uma vida íntima com Ele. Mas ele orava, mas ele não tinha o acesso ainda, porque faltava reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos religiosos acham que está tudo certo, porque é frequente nas igrejas, porque lê a Bíblia, porque ora, mas se você não tomar uma decisão por Jesus, nada feito. É importante que com a sua boca você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se assim o fizer, será salvo, está escrito na palavra de Deus. Por isso que essa busca a Deus é fundamental. Cornélio, ele era religioso, e observe, irmãos, que todo religioso, ele é induzido a buscar aquilo que ele não conhece. Mesmo ele praticando todas essas coisas, ele sabia que faltava algo na vida dele, era conhecer Jesus. Saulo era o religioso, mas faltava conhecer Jesus. Precisou ter um impacto na vida dele para que Jesus pudesse entrar e transformá-lo no tremendo homem que ele se tornou depois daquilo tudo. Por isso que Deus, ele registrou a vida de Cornélio e diz: olha, as suas orações, as suas esmolas subiram aos céus para memória diante de Deus. Diga aleluias. Que memórias nós estamos registrando nessa terra para atrair Deus a nós e ao próximo? Quais são os registros que nós temos, irmãos? Quais são os testemunhos que nós estamos dando a Deus de quem realmente nós somos?